Você sabe o que significa a palavra murmurar? Você sabe que tipo de prática o murmurador costuma fazer? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo no meu canal, você está na CAT, Academia Teológica e Ensinos. Nós estamos aqui hoje para aprender a lição de número 7, que tem como tema o perigo da murmuração. Nós vamos aprender que, a grosso modo, o murmurador é insatisfeito, ele é ingrato e ele vive se queixando das coisas. Exatamente uma postura que Deus não quer ver nos seus filhos. Nós vamos aprender lições preciosas aqui hoje com a lição de número 7. Nesse momento quero convidar você para fazer a nossa oração, mas nesta oração quero fazer um apelo especial a todos os inscritos no meu canal. Vamos fazer orações intercessórias em favor do Rio Grande do Sul, para que Deus use de misericórdia, independente de qualquer coisa. Eu sei que tem muitos vídeos correndo na internet em relação a que Deus havia falado, tal, etc e tal. Mas Deus ama ver um sentimento de amor, de compaixão, aquele sentimento que havia no coração de Estevão. Senhor, perdoa eles. O próprio Senhor Jesus, Pai, perdoa, tenha misericórdia. Então, nosso papel é pedir para o Senhor usar de misericórdia e vamos estar nesta oração orando pelos nossos irmãos, pelas igrejas, por todo o povo gaúcho, que Deus use de misericórdia e amenize a situação que eles estão enfrentando. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós em primeiro lugar te agradecemos por estar aqui tendo a oportunidade de estudar novamente a Tua Palavra. E nesse momento, juntamente com o Teu povo, nós pedimos, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua bondade sobre o estado do Rio Grande do Sul. Tenhas compaixão, Senhor, que o Teu povo ali, Pai, nesse estado, que todos os habitantes desse estado possam ser alvo da Tua graça, da Tua infinita misericórdia. Também abençoe todos os demais estados do Brasil que estão estendendo a mão para o Rio Grande do Sul. Abençoe o teu povo, Pai, nesse país, tenhas compaixão desse país. Nesta oração, nós intercedemos por todos os necessitados que estão sendo alvo dessas dificuldades, dessas adversidades climáticas que o país tem enfrentado. Venha abençoar, Senhor Jesus, o teu povo, ser conosco nessa aula, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Cremos na bênção, nós vamos entrar na nossa aula, um recado importante. Se você deseja adquirir a Catflix pelo preço promocional de 12 vezes de R$ 29,91, o link da promoção está lá nos grupos do WhatsApp. Então, na descrição do vídeo, no primeiro comentário ali, você já vai encontrar o link para entrar lá no grupo do WhatsApp, também o QR Code te leva para o grupo do WhatsApp e lá semanalmente a gente está colocando o link da promoção. Pastor, o que é a Catflix? A Catflix é a plataforma de cursos, de vídeos, de estudos, de slides, de temas da Bíblia, curso básico, médio, bacharel em teologia, curso de oratória, vários outros cursos, vários outros conteúdos, por apenas 12 parcelas de R$ 29,90. Você pode cursar os 3 cursos com certificado reconhecido pela CGADB, básico, médio, bacharel, com qualidade. Não é algo que você vai entrar lá, não, por ser tão baratinho assim, é uma coisinha assim muito simples. Não, senhor. Eu sou diretor de uma escola teológica aqui da minha cidade, da Assembleia de Deus, há 13 anos, e todo o conteúdo que tem ali nas aulas presenciais, básico é 10 meses de curso, média 8 meses de curso, o avançado, que é o bacharel, é 1 ano e 3 meses de curso, todo o conteúdo que tem ali na escola presencial, que o valor é muito mais alto, claro que tem o livro, né? Mas o valor é muito mais alto, mas o conteúdo é o mesmo, material em PDF. Você encontra na Catflix por apenas 12 parcelas de R$ 29,91. Tu vai fazer os 3 e pode estudar com a tua esposa, com os teus filhos, reunir a família e todos podem cursar teologia com a Catflix. Sem contar o curso de oratória, que é um dos melhores do Brasil. Não é porque é meu, mas confere lá que você vai entender o que eu estou te falando. Vamos entrar na lição? Lição de número 7, o perigo da murmuração. Nosso texto áureo, 1 Coríntios 10:10, olhe que texto
forte aqui de uma advertência. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Nós vamos aprender, vendo um estudo de um médico, onde ele dizia, era uma reportagem, uma entrevista, aliás, e ele dizia assim, um dos melhores remédios que todos os profissionais da saúde estão recomendando para as pessoas agora na pós-modernidade, chama-se gratidão. É você ser agradecido, é você ter consciência de que existem milhões de pessoas no mundo, primeiro, que não têm o que nós temos, a vida eterna. Segundo, não tem a saúde. Terceiro, não tem as condições para viver com dignidade. São milhões de pessoas. E se nós olharmos e reconhecermos o quanto de benefício nós temos e sermos verdadeiramente agradecidos por aquilo que nós temos, não tenho por que viver se queixando, viver reclamando. Agora, nós vamos aprender que a pessoa que se queixa, que reclama, ela tem sérios problemas. Um deles chama-se exaltação, não é humilde. Que a pessoa que é exaltada, ela deseja ter muitas coisas, ela está sempre olhando para quem tem mais do que ela. E se ela ficar olhando para quem tem mais do que ela vai achar falta uma série de coisas na sua vida e nunca vai estar contente. Esse é o problema de não ser humilde. A pessoa humilde, ela não tem aquela pretensão de querer ter demais. Não estou falando que não seja correto você desejar ter a dignidade, o necessário para ser feliz com a tua família e servir a Deus com alegria. Mas a pessoa que não é humilde, ela não consegue ser agradecida por as coisas que ela tem. E ela está sempre se queixando. Fique comigo até o final que você vai aprender lições para a vida. Não é apenas um estudo bíblico da escola dominical. Isso aqui é uma orientação de Deus para toda a tua vida. Então, começando aqui, nós vamos aprender, existe um destruidor. E esse destruidor, o próprio Deus, quando detecta um coração exaltado, ingrato, queixoso, que reclama de tudo, o próprio Deus entrega esta pessoa a um sentimento perverso. E aí essa pessoa entregue, ela vai ser vítima do destruidor, que são os demônios, o próprio Satanás. Ela vai perecer na condenação junto com todos os demônios. Uma pessoa ingrata, uma pessoa que vive se queixando, vai depois se queixar contra o próprio Deus. Nós vamos aprender lições preciosas para sermos humildes, agradecidos e, acima de tudo, confiar na provisão protetora do nosso Deus, que não nos deixa faltar nada do que precisamos, não do que queremos. Ao ser humano, o próprio Senhor Jesus disse, o homem é mau. Então, tem muitos por aí que querem que Deus faça tudo o que Ele quer. E muitas das vezes o que Ele quer é mal para Ele, é prejudicial para Ele. Então, nós iremos aprender lições preciosas para a nossa vida com esse estudo de hoje. Vamos para frente. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus, principalmente as futuras, porque a lição vai falar que o murmurador que vive reclamando não vai entrar na Canaã celestial. Então é um prejuízo eterno. Vamos para frente. Leitura bíblica em classe, está em Êxodo 16, 1 ao 7, 1 Coríntios 10, 10 e 11. Você pode baixar os slides e ler na mesma versão com os alunos. É muito edificante. Objetivos da lição. Explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida, isso aqui é profético, né? E saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Teve lá uma consequência desastrosa para toda aquela geração. Havia uma idade, não lembro agora se era 20 anos, me parece que era 20 anos. Acima de 20 anos, todos que saíram. Tem gente que interpreta errado aqui, irmãos. Tem uma informação importante para você não errar, tá? Tem gente que diz que todos que saíram do Egito, só entrou na Canaã Josué e Caleb. Não é verdade? A Bíblia é clara, todos que saíram do Egito,
os de 20 anos para cima. Só me perdoe que posso estar errado aqui no 20 anos, 20 ou 22 anos, acho que é de 20 anos. Depois você confere ali, é fácil para entender. De 20 anos para cima havia essa idade, para cima, quem era mais velho, esses morreram no deserto. E essa idade abaixo, todos que saíram do Egito, eles estiveram ali no deserto, ficaram 40 anos, reaprenderam, por isso que foi escrito o Deuteronômio, e esses entraram na Terra Prometida. Então você tem que saber entender. Só que houve uma consequência. Dessa idade acima, todos que saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, morreram no deserto. Não entraram. E por que não entraram na Terra Prometida? Por causa da reclamação. A reclamação revela muitas coisas. Como, por exemplo, não confio em Deus, não estou tranquilo, eu não sei se Deus vai fazer ou não, e tem que ser do meu jeito, eu não tenho paciência para esperar. É terrível a reclamação, a murmuração. Nós vamos aprender lições preciosas. Vamos lá. Questionário, que é um método de tempestade cerebral, faz a pessoa, quando você faz perguntas, você faz o cérebro trabalhar. Tempestade cerebral é uma grande movimentação. O que acontece numa tempestade lá na rua? Lá? É vento, é uma série de coisas acontecendo. Tempestade cerebral, você coloca o cérebro para trabalhar. E uma das melhores metodologias para fazer o cérebro trabalhar são as perguntas. Então faça perguntas para os alunos. Né? De acordo com a lição, o murmurador tem um espírito dominado pelo quê? Olha só, descontentamento, desacordo, ira, queixas, oposição. Terrível. Por que precisamos ter cautela com o comportamento murmurador? Porque o pecado de murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a saúde emocional e física. Por isso que eu falei que os médicos recomendam o remédio da gratidão. Ser agradecido. Como o Senhor Deus respondeu à murmuração dos israelitas, dizendo que faria cair pão dos céus. Aqui mostra que mesmo diante da murmuração, Deus é misericordioso. Só que essas pessoas estão se levantando contra Deus, ele usa de misericórdia, mas haverá um acerto de contas. Tá, mas se Deus é misericordioso, por que acertar de contas? Guarde essa frase. A misericórdia de Deus é eterna, mas o índice de iniquidade, ele se cumpre. Ele alcança um determinado nível, de maneira que a pessoa será alvo da justiça de Deus. Então Deus usa de misericórdia, só que as pessoas, se elas não reconhecerem essa misericórdia e continuar pecando, o índice e o nível de iniquidade dessas pessoas se completa. E aí Deus executa juízo. Então, para você entender, se Deus é misericordioso, por que vai executar juízo? Não é que Deus está anulando a sua misericórdia, ou se contradizendo, oferecendo misericórdia e daqui a pouco ele muda de ideia. Não é isso. É que as pessoas não valorizam a misericórdia e o índice de iniquidade dessas pessoas se completa. Existe isso na Bíblia, Rodrigo, índice de iniquidade. O próprio Deus falou para Abraão, Abraão, a tua descendência vai ficar 400 anos no deserto. Deus usa uma sinédoque ali, né? O que é a sinédoque? É você se referir ao todo pela parte. Né? Eles ficaram, na verdade, 430 anos lá, porque Estevão fala isso. Mas quando você quer se referir ao todo, você pode usar a parte. Mesma coisa que eu perguntar para você, quanto é que você ganha? Lá na carteira tá, de repente, 2.453. E aí você fala para mim, eu ganho 2.400. Então você usou a parte pelo todo. Isso chama-se sinédoque. A Bíblia não tem contradição, é comum usar isso. E os hebreus também usam muito a sinédoque. Você se refere ao todo usando apenas a parte. E Deus falou, o povo vai ficar 400 anos lá no Egito, até que se cumpra o nível de iniquidade dos cananeus. Entende? Então existe um índice de iniquidade que se cumpre. Como o Senhor respondeu? Então, o que percebemos ao examinar os textos do livro de Números? Examinando os textos de Números, 14, 29, 16, 41, 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos, sepultados no deserto. Lamentável, né? O que Paulo traz à igreja à luz do exemplo do livro de Números? Então o apóstolo Paulo faz uma séria advertência do povo da nova aliança
Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. O murmurador é terrível. Nós vamos aprender aqui lições preciosas, tá? Redobra a tua atenção aí. Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. A lição aqui é a hora de você ouvir e já ir anotando, tá? Diferente lá na Catflix, quando eu tenho curso, quando os alunos estão estudando curso básico, médio, bacharel, eu digo para eles, não, ó, a primeira aula agora, porque são aulas curtas, 20, 30 minutos, assista como se fosse um filme, só preste atenção. Depois tu assiste de novo tomando nota. Agora aqui não, aqui você já pega a aula anotando. Vamos lá. Olha só, introdução. Murmurar significa não estar satisfeito, mesmo estando suprido. Ou seja, não falta nada que a pessoa precisa e ela não está satisfeita. Ao ponto de maldizer as situações. O murmurador não é apenas uma insatisfação que está ali quietinha dentro dele. Não, ele tem tudo, não falta nada do que precisa. Essa insatisfação está lá dentro dele, que é a iniquidade, e ela gera, dá luz ao pecado. Ele começa a maldizer tudo. A maldizer a vida, a maldizer o dia, amaldiçoar a família, amaldiçoar o carro, amaldiçoar o emprego, amaldiçoar a igreja. Está sempre maldizendo. Esse é o murmurador, tá? Nesta lição aprenderemos sobre o que é a murmuração e os males que essa prática produz na vida do crente e também na obra de Deus. Vamos lá. Antes, vamos voltar aqui. Olha que coisa terrível. Isso aqui é a face da murmuração. Vejam bem, o coração alegre aformoseia o rosto, sabe? Aquela coisa linda, né? A pessoa agradecida. Agora, olha aqui a face da murmuração. Isso é terrível. Misericórdia. É assim que Deus contempla o coração de uma pessoa. Olhando para Deus com essa cara, olhando para a vida com esta cara. Perdoe falar cara, mas até na nova correção ortográfica do Brasil, existem linguagens regionais. Tá? Todo mundo sabe que cara é rosto e assim por diante. Então, olhe bem. Eu vou usar aqui para respeitar muitas pessoas. Olha essa face. Isso é a face do ódio. Isso aqui, Deus olha, essa face aqui tem pessoas, o coração está assim, olhando para a vida dessa forma, olhando para Deus dessa forma, olhando para o casamento dessa forma, olhando para a igreja dessa forma, olhando para o trabalho dessa forma, olhando para o bairro dessa forma, olhando para o corpo dessa forma, um coração dessa forma. Vai agradar a Deus? Jamais. Tá? Então vamos lá. Primeira parte. Murmuração na Bíblia. O que é murmurar? Letra A. Tanto no hebraico lim, como no grego goguzó, ou goguzo, a palavra murmurar significa resmungar. Esse resmungar, a pessoa, você já viu alguém resmungando? Ele dá a impressão que não está ligando, geralmente quando vira as costas, sai resmungando, falando, criticando, geralmente por trás. É a pior espécie, que quando uma pessoa não está satisfeita e ainda fala na frente, poxa, não concordo com isso, tal, usa de sinceridade e fala, ainda não é tão grave, não estou dizendo que seja bom, mas não é tão grave do que uma pessoa que sai resmungando, não tem coragem de falar, usa de falsidade, é uma pessoa totalmente infiel, não é digna de confiança. O murmurador é falso. Guarde isso, anote isso. Todo murmurador é falso, porque ele fica resmungando, geralmente por trás. Tá? Visto que Deus havia dito que levaria o povo para Canaã, quem é que falou? Foi Deus. Não foi qualquer um, foi Deus. Eu vou vos levar para lá. Então, se Deus está dizendo que vai levar, ele garante a ida, ele garante a chegada, ele garante o percurso, ele garante o trajeto. Então, por que ficar reclamando na hora da adversidade? Olha só o que aconteceu. Visto que Deus havia dito que levaria o povo para Canaã, estes deveriam ter confiado nas provisões do Senhor. Porém, infelizmente, o povo resmungava, insatisfeitos diante das dificuldades. E isso desagradava e muito a Deus. É a mesma coisa você pegar teu filho e dizer, meu filho,
vamos sair com o pai e a gente vai chegar, a gente vai lá no shopping. E o menino sai, mas será, pai, que o senhor consegue me levar? Ô pai, será que vai dar certo de nós ir? Ô pai, será mesmo que o senhor vai fazer o que o senhor falou que você ia fazer? Ô pai, sabe, que isso, rapaz? Você acha que eu estou mentindo? Você acha que eu sou uma pessoa mau caráter? Você acha que eu não tenho condições de cumprir o que eu estou falando? Deus olhava para o povo e viu o povo dessa forma. A primeira reclamação do povo, quando ele sai do Egito, eu tive a oportunidade de conhecer o poço de Mara. Eles chegam no deserto da península do Sinai e estão com sede. E aí a água era amarga. Mara quer dizer amarga. E quando viram que a água era amarga, na primeira dificuldade já começaram a maldizer, desacreditando que eles iriam continuar vivos naquele deserto. E Deus viu isso como uma afronta. E o povo começou a murmurar ali. E Deus já viu como uma afronta. E nós vamos aprender aqui que um agravante é que alguém pode até pensar assim, poxa, mas se foi o próprio Deus que falou, como eles tiveram coragem de contrariar o próprio Deus, de não acreditar no próprio Deus. Aqui tem um detalhe importante, irmãos. Não era Deus pessoalmente falando com eles. Deus usava um líder. E quando eles peitavam o líder de Deus, eles estavam contrariando o próprio Deus. Nós vamos falar aqui em relação aos líderes que Deus levanta. Eles não estavam vendo Deus, eles estavam vendo Moisés. E eles se levantavam contra Moisés. Eles murmuravam de Moisés. Eles reclamavam de Moisés. E a Bíblia mostra com clareza que eles estavam reclamando do próprio Deus. Por quê? Porque Deus não vai ferir esse princípio. Qual o princípio? Anote isso. Liderar o seu povo por meio de líderes que ele levanta. Esse é o princípio. Deus não vai ferir jamais. Então, quando a pessoa começa a criticar o líder, começa a murmurar, está murmurando do próprio Deus, que colocou o líder ali para guiar o seu povo. E aconteceu assim. Estava ali diante do povo Moisés. E eles reclamavam de Moisés. E era do próprio Deus que estavam reclamando. Porque quando você lê que eles estavam murmurando, reclamando do Senhor, tem vários textos que mostram, diretamente se referindo a eles estarem como afrontando a Deus, não era o próprio Deus. Era Moisés. Só que como que a Bíblia, que o Espírito Santo registra ali? Uma afronta contra o próprio Deus. Tem que tomar muito cuidado, irmãos, para você não se levantar contra homens de Deus, porque estará se levantando contra o próprio Deus. Então, murmuração, tanto no Antigo como no Novo, é resmungar. A pessoa está sendo conduzida pelo próprio Deus, mas não confia nesse Deus e começa a reclamar de tudo. Vamos lá. 2. Comportamento dos murmuradores. Os murmuradores têm um comportamento inquieto e estão sempre promovendo divisões entre o povo de Deus. Confere Êxodo 16:7. O murmurador, ele tem um comportamento inquieto. Por quê? Não tem paz, não tem segurança, não tem confiança. Então ele fica inquieto, ele quer promover uma mudança para satisfazer o seu desejo, a sua vontade, porque ele é orgulhoso, não é humilde, e ele está inquieto, não confia, ele acha que vai resolver na força do seu próprio braço e sempre vai envolver os outros. Então ele está sempre promovendo divisões, porque ele vai criticar um, fala mal de outro, não concorda com um, não concorda com o outro. Misericórdia, irmãos, o murmurador não é fácil. Letra B. Desde Moisés até a igreja primitiva, a murmuração se fez presente. Na vida dos, eu coloquei aqui, impacientes e ingratos. A pessoa que é impaciente demonstra não confiar em Deus, no agir de Deus, e também ela é ingrata por tudo que Deus já fez por ela, tudo que ela tem. Ela fica inquieta, ela está com sérios problemas emocionais, espirituais, e ela vai começar a promover uma série de contendas e problemas. Ela vai envolver um monte de pessoas. Por quê? Porque naturalmente o murmurador é crítico, em excesso. Existe uma crítica construtiva, situações que precisam ser mudadas, natural, né? Não tem problema nenhum a gente fazer uma crítica construtiva, acho que dá para melhorar aqui e ali, mas dentro do limite do respeito, da concordância, da harmonia. Agora, o murmurador não. Ele é crítico ofensivo.
Ele não é um crítico construtivo para ajudar, mas ele é um crítico ofensivo. Ele critica faltando com respeito, criando contendas. Tem que tomar muito cuidado. Vamos lá? 3. O crente murmurador. Infelizmente, o crente, essa palavra aqui é triste, né? O crente deveria ser agradecido e não murmurador. Mas, infelizmente, está aí. Pessoas no nosso meio. Infelizmente, o crente murmurador não é agradecido pela salvação que já recebeu. Ele não consegue valorizar isso. Eu me lembro de uma palavra de um dos meus mestres, saudoso presbítero irmão Juvenal, que já está com o Senhor no paraíso. Ele dizia assim: somente pela salvação que nós recebemos já é o suficiente, já é motivo suficiente para vivermos felizes, agradecidos a Deus por tudo. Por isso que Paulo disse, olha, tendo com o que se vestir e tendo o que comer, seja isso o vosso contentamento. Paulo não está dizendo que é pecado, poxa, eu não posso melhorar então minha casa, não posso conquistar algo a mais. Não, não nesse sentido. Paulo está se referindo exatamente a valorizar a salvação, a vida eterna. O que vier é lucro, mas se não vier nada, como é o caso de muitas pessoas que não têm condições e não vão adquirir grandes coisas, mas se não vier mais coisas, a pessoa já tem o principal, já tem a vida eterna. Então seja agradecido. Olha só, infelizmente o crente murmurador não é agradecido. Não consegue valorizar tão grande salvação que ele recebeu. Confere Hebreus 2:13 e Colossenses 3:15. Letra B. Quando o crente é agradecido pela salvação e pelos suprimentos diários, ele consegue em tudo dar graças, conforme os ensinos da Bíblia. Confere lá 1 Timóteo 6:8 e 1 Tessalonicenses 5:18, que é um texto maravilhoso. Em tudo dai graças. Mas quando a pessoa ela é agradecida pelos suprimentos diários, olha, irmãos, tem milhões de pessoas que não têm, nesse exato momento, água. Irmãos, eu estive lá no deserto da Jordânia. Eles liberam água para as pessoas uma vez por semana. Não tem água. O que está canalizado lá é liberado uma vez por semana. Pegue o que dá e passe o resto da semana. Hoje, pós-modernidade, século 21, 2024, tem milhões de pessoas no mundo que não têm água. Sabe o que é isso? Tem milhões de pessoas no mundo que não têm pão para comer. Os irmãos sabem que nós temos o projeto da Catflix. Nós estamos ajudando, já temos 10 crianças na África que estamos ajudando. E tem o testemunho de uma criança, quando ela estava morrendo no colo da mãe, ela perguntou para a mãe, mãe, no céu tem pão? Era o sonho daquela criança comer um pão. Só os humildes, de coração, de verdade, eles olham assim, poxa, ele consegue ser agradecido. Milhões de pessoas não têm pão. Como eu estou feliz. E ela não significa que ser humilde, agradecido com o que tem, ela não possa desejar um pouco mais. Ela vai desejar nos limites da coerência, da prudência, do bom entendimento, sem querer desejar o alheio, ficar olhando para quem tem mais. Não. A pessoa tem paz no coração. Ela confia no Senhor. Essa é a minha realidade de vida, essa é a minha história de vida, essa é a minha condição intelectual, minha capacidade. Ela consegue. Não é uma pessoa conformada, que não é uma pessoa conformada, uma pessoa que não se esforça para querer as coisas. Não estou falando disso. O conformado, ele tem condições e não quer fazer, é outra história. Mas as pessoas não, ela tem ciência da sua realidade, mas ela é agradecida com o que ela tem. E dentro da sua realidade, das forças que ela tem, a Bíblia diz tudo que vier a mão para fazer, faz conforme tuas forças. Ela se conhece, não, essa é a minha capacidade intelectual, essa é a minha condição financeira. Então eu vou conquistando as coisas com prazer, com alegria, com gratidão no coração. Se eu conquistar, amém, maravilhoso. Mas se a minha realidade for essa, maravilha, eu sou feliz. Isso é um coração agradecido, guardado da murmuração. Então, o crente murmurador, infelizmente, o crente que é agradecido pela salvação, pelos sofrimentos diários,
consegue em tudo dar graça. Do contrário, essa pessoa vai pegar um caminho perigoso. Visão geral. Murmurar significa resmungar e reclamar. E o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Terrível isso, tá? É possível, pastor Rodrigo, ser agradecido? Com toda certeza. Seguindo os ensinamentos que nós já viemos aqui, já várias lições falando, seja humilde como o Senhor Jesus, agradeça pelas bênçãos que o Senhor já estabeleceu na nossa vida, pela bênção da vida eterna, da salvação, seja agradecido pelo que tem, busque a Deus com entendimento, peça sabedoria, a pessoa vai conquistando aos poucos, com paciência, não vai ficar impaciente de forma alguma e não vai pegar o caminho da murmuração, que é um caminho destruidor. De ingratidão, de ira, de contenda, uma série de coisas. Vamos lá, que tem mais coisa interessantíssima para nós aprender aqui. Parte 2. Olha só. E olha, irmãos, eu digo sem medo de errar. Cada lição que por bondade e misericórdia do Senhor Jesus você vier estudar conosco, sempre vai ter pelo menos uma informação nova para a tua vida espiritual. E por que eu tenho essa certeza de sempre ter algo novo da parte de Deus? Porque o Espírito Santo é ilimitado em inspiração para ensinar coisas novas. Enquanto por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, nós conseguimos manter a comunhão, esperamos que possamos manter sempre a comunhão com o Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta, sempre algo novo você vai aprender com o Senhor Jesus através desses ensinos maravilhosos. Olha só, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Tópico 1. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Letra A, B e C. A própria lição que vem falando. Por quê? Porque não era Deus ali pessoalmente falando com o povo, os hebreus. Era Moisés. Só que a Bíblia dá a entender que eles se queixavam contra o próprio Deus. Sendo que, na verdade, eles estavam se queixando de Moisés. Então tem que tomar muito cuidado. Olha só, letra A, B e C. Deus, vírgula, nunca vai ferir o princípio de liderar seu povo por meio de líderes que ele levanta. Confere Jeremias 3:15. Eu darei pastores. Confere Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para pastores. O princípio, tanto no Antigo como no Novo, continua sendo o mesmo. Deus não vai quebrar esse princípio. Vai liderar seu povo, ele liderando o povo, é ele, porém através de líderes. E por quê? Letra B. Deus, vírgula, prova o grau de humildade e obediência dos seus filhos, observando o grau de humildade e obediência que estes têm para com os seus líderes. Ou seja, eu sou humilde perante o meu líder, eu obedeço ele, reconheço a autoridade que ele tem sobre a minha vida, sou submisso e sou obediente. Aí Deus observa o grau da minha obediência para com o meu líder. Não estou falando de uma obediência ignorante, cega. As pessoas acham assim que ser obediente é ser tapado, é ser tonto. Da onde que eu vou ser tonto, tapado, para ficar ali como um escravinho? As pessoas interpretam dessa forma. Sabe o que é isso aí? Espírito de soberba, espírito de exaltação. Eu olho para os meus líderes com muito temor e gratidão a Deus, porque são autoridades espirituais. É o ministério sagrado do reino do nosso Deus que trabalha com o seu povo através do seu ministério. Quando a pessoa perder essa sensibilidade, ela já está num caminho de enfraquecimento espiritual e de problemas espirituais, de doenças espirituais, e já está entrando no caminho dos desobedientes, dos rebeldes. Tem que tomar muito cuidado, tá? Deus nunca vai ferir. Deus prova o grau, eu coloquei 2 vezes aqui, não é redundância, para você entender, vou repetir. Deus prova o grau de humildade e obediência dos seus filhos, observando o grau da mesma humildade e obediência que esses têm para com os seus líderes. Então, está sendo humilde perante o seu líder? Está sendo obediente? Está revelando humildade perante mim e obediência para comigo. Deus se alegra. Foi Deus que estabeleceu o convívio do seu povo dessa forma. Letra C. Se, vírgula, um líder for o exemplo dos fiéis, liderando sem escândalos, este deve ser
respeitado e obedecido. Por que eu coloquei aqui? Se um líder for o exemplo dos fiéis, liderando sem escândalos. Irmãos, não confunda escândalos públicos com imperfeição humana. Nenhum líder é perfeito. Nenhum líder é perfeito. Ele pode ter falhas. Mas desde que isso não seja escândalos, denegrindo a imagem do reino, da obra, da palavra, o bom testemunho da obra de Deus, dando mau testemunho entre os fiéis. Desde que ele não dê mau testemunho entre os fiéis com pecados escandalosos, que nós sabemos os graus de pecados, vários tipos de pecados que podem promover um escândalo entre a igreja, por causa das suas imperfeições, ele não merece ser desrespeitado. Por favor, separe isso. Separe isso. Eu já tive vários pastores e tenho, sempre terei, sempre serei submisso. Observe, poxa, tem uma fraqueza aqui, poderia ser melhor ali, mas não dá escândalo. Uma pessoa que se erra tentando acertar. Dá bom testemunho, não dá escândalo entre os fiéis. É o meu líder, é o meu pastor. É impossível tocar num líder dessa forma, que não dá escândalo, apenas tem suas fraquezas, é imperfeito. É impossível tocar nele sem tocar no ministério sagrado de Deus. Não se separa o líder do ministério sagrado de Deus. Não. Eu estou desrespeitando o homem. Não estou batendo continência para o homem. Eu tenho maior temor ao reino de Deus, ao ministério de Deus. Não, respeito demais. A obra de Deus eu respeito demais. Eu estou desrespeitando um comedor de feijão ali. Tá? Não. É impossível separar. Tocou no ungido, ele é a representação viva da obra de Deus. Tocou nele, tocou na obra. Tocou nele, tocou no ministério. O murmurador, ele toca sem temor e ele enganosamente separa errado, fez uma divisão errada na sua cabeça e ele erroneamente acha, não estou tocando na obra de Deus. Eu estou me dirigindo a esse homem aí que eu não concordo, que não tem como separar. Tocou no homem de Deus, tocou na obra. Então, faça esse entendimento correto. Uma coisa é dar escândalos, outra coisa é a pessoa não ser perfeita, tá? Então, vamos lá. Murmurador é complicado. Tem um exemplo que eu gosto de dar. Às vezes chega o dirigente, irmão, a Bíblia diz assim, mudando o sacerdote muda a lei. Não é que a lei de Deus vai ser mudada, é o estilo de trabalhar. Algumas coisas vai mudar no estilo de executar o trabalho. Aí vem o dirigente e ele diz assim, irmãos, eu vou pintar a igreja de camurça, né, com as aberturas marrom ou as aberturas um pouquinho mais escuras, um tabaco. A igreja era azul. Aí o murmurador, ele diz, não concordo. O homem chegou e vai pintar e vai trocar a cor da igreja. Não concordo. E a partir dali ele começa a desrespeitar o obreiro. Só porque não concordaram na cor da igreja. Irmãos, isso não é pecado. Isso não é um escândalo. É um homem de Deus, que não é igual aos outros e tem suas fraquezas. De repente o dirigente chega. Irmãos, eu passei por isso. Quando eu me converti, o meu primeiro dirigente, nós tínhamos o hábito de louvar a Deus, toda a igreja, os louvor congregacional, os hinos da harpa, a igreja cantava em pé. Um grande coral. Os corais não cantam sentados, cantam em pé. Ok? A igreja, o meu dirigente, irmãos, vamos colocar em pé e vamos cantar. Lindo coral. Amém, maravilha. Trocou o dirigente, eu me lembro até hoje. E é meu amigo, até hoje esse dirigente. Trocou o dirigente só, irmãos. Muda o sacerdote, muda a lei. A partir de hoje, a igreja vai sentar, vai cantar os hinos da harpa sentado. Isso não é pecado. Na hora eu não gostei. Eu pensei, poxa, mas os corais cantam em pé. Diante de Deus é mais reverente adorar o Senhor, cantar. Fiz uma série de análises ali dentro de mim, na hora eu não gostei. Com o passar do tempo, eu fui observando na Bíblia, não é pecado cantar sentado. E o obreiro não errou, é o jeito dele, o estilo dele, chegou e mudou.
E eu pensei, isso é um escândalo? Não, ele é diferente de mim. Eu não gostei, mas agora por causa disso eu vou desrespeitar ele? Não. Continuei respeitando, continuei submisso, até hoje. E por isso que Deus tem me dado graça. Então, meus irmãos, as imperfeições, o estilo diferente de um obreiro, de um dirigente, contanto que não seja pecado escandaloso, não tira a honra de receber o respeito e a submissão de todo o rebanho. Tá? Saiba diferenciar as coisas. Eu sei que você que está aqui me assistindo, você sabe. Por isso que você é maduro e Deus tem te abençoado. Vamos para frente. 2. A murmuração contra Deus. Olha só, letra A e letra B. Murmurar contra Deus significa não confiar no seu cuidado. Só que tem um porém. Confere lá Êxodo 16 e 12. Deus sabe de todas as nossas necessidades e tem cuidado de nós. Deus cuida de nós. Confere lá Mateus 6, 31 e 34, 1 Pedro 5, 5 ao 9. Dessa forma, sejamos humildes e agradecidos, confiantes na graça de Deus e seu amor. Então, quando as pessoas murmuram contra um líder, contra um homem, elas não estão murmurando contra o homem, estão murmurando contra Deus. Mas por que elas murmuram contra Deus? Que para elas estão murmurando contra o homem. Que na verdade, a raiz desse problema está aqui, ó. A pessoa não confia no cuidado de Deus. Não confia. Está com problema espiritual. Deus sabe de todas as nossas necessidades. A Bíblia deixou bem claro isso. Mateus 6, 31 ao 34. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Não precisa você ficar ansioso, com medo, inseguro. Deus sabe. O fato da Bíblia dizer que Ele sabe é que Ele está protegendo. Ele não vai deixar, de forma alguma, faltar o necessário. E a pessoa não confia, não é humilde, não é agradecida e não confia na graça e no amor de Deus. Por isso que ele reclama contra o homem e automaticamente a Bíblia enxerga isso que é uma reclamação direta contra Deus. Tem que tomar muito cuidado. 3. Por que é perigoso murmurar? Letra A. A murmuração contra Deus revela a existência de soberba e exaltação no coração do ser humano, e os soberbos sempre serão resistidos por Deus e jamais terão paz. Isso aqui é um perigo tremendo. Confere Tiago 4 e 6 e lá no livro de Jó 9 e 4, que a lição aborda bem no início do tópico, a pessoa que afronta Deus jamais vai ter paz. Por quê? Porque a paz é resultado de ter comunhão com Deus. Todas as pessoas que procuram aconselhar-me comigo, eu pego um papel e eu mostro às pessoas. Você quer ter paz? Quero. A palavra paz significa completo bem-estar. A paz é um ciclo. Eu faço 3 círculos. Um grande, um menor e outro pequeno bem no centro. Toda a humanidade quer ter paz. Só que a paz é um ciclo que começa, ela tem um início esse ciclo, da seguinte forma. Primeiro, o ser humano tem que ter paz com Deus. Ele tem que ter comunhão com Deus. E aí eu pergunto para a pessoa, como é que está a tua vida espiritual e a tua comunhão com Deus? Você ora diariamente? Daí a pessoa, eu oro pouco. Você estuda a Bíblia? Estudo pouco. Jejua? Nunca. Está em comunhão com a igreja? Primeira coisa que eu falo. Você está tomando a Santa Ceia? Não. Aí pronto, irmãos. Aí eu já desarmo a pessoa, porque tem muitas pessoas que, pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de um conselho, tudo bem, vamos marcar um horário, ok? Vamos lá na igreja, ok? Aí eu já começo aqui. Como é que está a tua vida? Aí eu já trago Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino. E a sua justiça, que é ter paz com Deus. E as demais coisas. É resultado natural. Vem, Deus traz. E é Deus que traz. Vos serão acrescentados respeito que vem de outra parte. Não vem necessariamente de mim. Alguém traz. E é o próprio Deus. Aí eu já desarmo a pessoa ali. Então tua vida com Deus não está bem. Então tu não vai ter paz com Deus. Se você não tem paz com Deus, você não vai ter paz. O segundo círculo é ela mesma. Sem paz com Deus, não tem paz consigo próprio.
Se não tem paz com Deus, não tem paz consigo próprio, não vai ter paz com nada que está em sua volta. No trabalho, na profissão, família, amigos, igreja, não vai ter paz. A paz é um ciclo, tem que ter paz com Deus. Depois vai ter paz consigo mesmo e vai ter paz com tudo que está em volta. Então aqui, irmãos, a murmuração contra Deus revela a existência de soberba, exaltação no coração do ser humano. E estes serão resistidos por Deus. É o próprio Deus, porque a pessoa não tem paz com Deus. Não vai ter comunhão com Deus. O próprio Deus é soberbo e não se humilha ainda. Aí nunca vai ter paz. Jamais terão a paz. Porque é Deus o autor da paz. É Deus o responsável pela paz. Então a pessoa precisa ter paz com Deus. E para ter paz com Deus, regra número 1, ser manso e humilde de coração. Submeter a Deus, a obra de Deus, o ministério de Deus, os líderes que Deus levanta. É dessa forma? É dessa forma. Ok, então vamos fazer. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que não é humilde, irmãos. Esse dia um irmão chegou para mim e disse assim: pois é, pastor, o rapaz lá se converteu, assim, tá numa sede e ele quer fazer teologia. Daí ele foi falar com o senhor disse que primeiro ele tem que se batizar. Daí eu expliquei pro irmão. Digo, sim, irmão, primeiro ele tem que se batizar, tem que ter comunhão com a igreja. Porque nós temos doutrinas aqui no curso de teologia que vai entrar em choque com aquilo que ele ainda acredita. Ele não se converteu, não se batizou, realmente não abraçou a verdade. E ele precisa entender. E aí o que acontece? Eu falei para esse irmão, se ele realmente quer o reino, ama a Deus e é humilde, ele se submete. Vamos ver o que está no coração dele. Vamos ver qual é o interesse dele. O interesse dele é ir para o céu? Se o interesse dele é ir para o céu, ele se submete, ele obedece. Mas tem pessoas que não. Por exemplo, quando eu me converti, eu queria cantar no conjunto com os jovens. Queria cantar. Poxa, eu quero cantar lá e tal. O meu líder disse assim, não, calma, vai ter o batismo, primeiro você tem que estar em comunhão. O altar é santo, tem que estar em comunhão com a igreja. Hoje muitos já pensam diferente, mas eu concordo com essa visão, a pessoa tem que ter comunhão com a igreja. A obra de Deus é sagrada. E o meu objetivo era o céu, humilde, respeitando os líderes. Eu disse, amém, não tem problema. Vou vir aqui nos cultos, vou participar dos ensaios. Eu participava dos ensaios com a mocidade, quando eles iam cantar, eu ficava sentadinho, não estava em comunhão com a igreja. Nunca perdi a paz por isso. Meu objetivo é o céu, sou humilde, obedeço. E aí, desci as águas do batismo, não perdi nada, só ganhei. E sempre ensaiando com os jovens, chegou o grande dia que eu ia cantar com os jovens na igreja, em comunhão com a igreja. Então não perdi nada, só ganhei. Mas tem gente que não é humilde. Tem aquela soberba. Cheguei lá, queria cantar, não deixaram eu cantar, disse que eu tinha que me batizar primeiro. Não fui mais. São radical demais. Tem nada de radicalismo nisso. O problema está aqui, ó. A pessoa não é humilde, ok? Vamos lá. A murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida e vai impedir muita gente de entrar no céu. Pode ter certeza disso. Olha o espírito de muita gente como é que é. Ó. Não me submeto, não concordo, não aceito. Beleza. Vai lá, o próprio Deus entrega a operação do erro. Vamos ver lá como diz o Lajano, né? Quem ri por último, ri melhor. Vamos lá. 3. A murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Primeiro, o fim dos israelitas murmuradores. Essa aqui é uma parte bem séria da lição, irmãos. Letra A e letra B. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, significa que uma pessoa que não confia em Deus vai desagradá-lo. E dessa forma, será alvo da justiça divina. O murmurador murmura porque não confia, não tem fé. Quando ele faz isso, ele desagrada a Deus. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus aquele que não confia que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus protege, Deus concede, Deus ajuda. Mas a pessoa que não tem fé, começa a murmurar, ela desagrada a Deus. E aí vai ser impossível ter comunhão com Deus e agradá-lo. Os israelitas que murmuraram contra Deus ficaram de fora da terra prometida justamente porque desagradaram ao Senhor,
demonstrando falta de fé e ingratidão. Perdão. Confere Números 14, 29, 16, 41 ao 49. Infelizmente, o povo, ao invés de confiar, vejam só, Deus abriu o Mar Vermelho. Deus fez milagres que nunca aconteceram. Talvez nunca aconteça novamente na terra o que Deus fez lá para eles. E era Moisés representando Deus ali, sendo usado por Deus. Quando Moisés dissesse, olha, quando chegasse a dificuldade, Moisés, se o nosso Deus pediu, tá certo, eu entendo, a Bíblia fala, tem gente que fala, né? Não, mas a Bíblia fala que a obediência deles não era misturada com fé, não tinha o Espírito Santo, mas eles tinham que acreditar no líder, que acreditar no guia. E quando Moisés, não, eu sou o líder, eu vou consultar o Senhor, ele vinha com a resposta. E o povo tinha que ter paciência. Mas essa impaciência demonstrava uma soberba muito grande, uma falta de submissão muito grande. E isso Deus foi analisando isso como um índice de iniquidade que crescia. E chegou o ponto, irmãos, o ponto máximo de tudo isso foi quando os 12 espias foram em Jericó, voltaram, e 10, diz a Bíblia, que fez o coração do povo derreter, murmurando, reclamando, desacreditando. E aí o próprio Deus disse, essa geração perversa, eles vão perecer no deserto. A travessia do deserto para Canaã era 40 dias. O próprio Deus disse, vão ficar 40 anos aqui, até morrerem todos, exceto Josué e Caleb. E o próprio Deus fala, né? Da idade, se eu não estou equivocado, era 20 anos para cima, vão morrer todos. E aí o restante vai entrar na Terra Prometida. Então o próprio Deus ficou insatisfeito. Isso aqui, irmãos, mostra, revela o juízo final. É indicação, tudo que foi escrito no passado, nosso ensino foi escrito, indica o que vai acontecer no futuro. Muita gente não vai para o paraíso, não vai para o reino de Deus, não vai para Nova Jerusalém, porque é soberbo, exaltado, insubmisso e murmurador. Então é um alerta para nós. Vamos para frente. Tópico 2. Limpou minha garganta aqui. Vamos lá. O destino dos murmuradores. Letra A e letra B. Quem reclama de tudo continua dominado pelo orgulho e dessa forma acabará se rebelando contra Deus e atraindo sobre si o mesmo juízo dos feiticeiros. Misericórdia. 1 Samuel 15, 23. Quem é orgulhoso, exaltado, soberbo, ele não é submisso. Ele se rebela contra a obra de Deus e automaticamente se rebela contra Deus. E a Bíblia compara o pecado de rebelião como o pecado de feitiçaria. O murmurador, ele acaba se rebelando, porque ele é insubmisso, ele é exaltado. E aí ele vai receber o mesmo juízo de um feiticeiro. Então, qual é a receita, pastor Rodrigo, para não ser murmurador? Que a lição ela vem falando bastante dessa terrível prática. Vem comigo, vamos aprender aqui. Paulo advertiu que os murmuradores serão alvo do destruidor. Já sabemos, Paulo falou isso, lá no início da lição já está frisado. Essas pessoas serão destruídas. Mas como, Rodrigo, escapar de tudo isso? Vem comigo, vamos aprender aqui. 3. Os males da murmuração. Vejamos os males que o murmurador pode causar. Primeiro, ele vai entristecer o Espírito Santo. Confere lá em Efésios 4, 29 ao 31. Mostrando aqui os males, é exatamente a fórmula de escapar dessa postura de murmurador. Não entristeça o Espírito Santo. Seja humilde, submisso, agradecido. Não reclame, não seja resmungão. Tenha paciência, agrade o Espírito Santo. Olhe para o fruto do Espírito Santo, paciência, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. Agrade o Espírito Santo. Vai vir no coração todo esse sentimento maravilhoso
de confiar em Deus, de depender de Deus, de crer no agir de Deus, de não se desesperar, não ficar ansioso. Agrade o Espírito Santo, essa é a receita. Letra B. A pessoa, ela vive inquieta e sem paz. Repito, olhando os males que a murmuração causa, você também entende como escapar desses males. Então, viver inquieto e sem paz. Viva sossegado, não fique perturbado dentro do teu coração. Tenha calma, esteja feliz no que você já recebeu do Senhor Jesus. Tenha completo bem-estar, eu sou eterno, eu tenho muitas condições que muitos não têm, eu tenho saúde. Olha, irmãos, coisa triste você ver alguém que não consegue nem comer. Fui orar por um irmão, ele chorava e dizia que o sonho dele era poder comer, porque ele estava com câncer na língua. Eu vi um médico dando uma palestra e o médico dizia assim: eu atendo muitas pessoas que têm bolsa de colostomia e não conseguem tomar um banho normalmente. Quando eu entro debaixo do chuveiro, o médico falando, que eu consigo tomar um banho de forma normal, sabe? Saboar a cabeça, molhar o corpo. Ele disse assim, poxa, eu sou agradecido por poder tomar banho de forma normal, porque muitos dos meus pacientes não podem. Então eu já sou agradecido por isso. O médico falando numa palestra para centenas de outros médicos e ele falando do remédio da gratidão. Das coisas simples, seja agradecido. Então, viva quieto, viva em paz. Olha só, outro mal terrível. Quem é murmurador? Praticar as 7 coisas que Deus odeia e abomina. O murmurador, ele vai praticar. É um mal. Ele vai praticar essas 7 coisas. Confere lá Provérbios 6, 16 ao 19. O murmurador, ele vai praticar tudo isso. E a 7ª que Deus odeia é semear contenda entre os irmãos. Ele quer colocar os membros do departamento contra o pastor. Ele quer colocar os membros do departamento contra os líderes. Ele quer colocar, às vezes, a família contra os irmãos da igreja. Ele quer semear contenda. Isso é murmurador. Então, para não ser assim, tenha paz com todos. Não fique falando mal das pessoas. Seja a favor, seja pacificador, seja a favor da união, não das contendas. E a pessoa vai escapar desse caminho de murmuração. Letra D. Ser entregue por Deus a um sentimento perverso. Misericórdia. É o próprio Deus que entrega o murmurador a um sentimento perverso. E se tornarem dignos de morte. O murmurador, de acordo com a Bíblia, confere lá Romanos 1, 28 ao 32, ele é digno de morte. Então, se a pessoa não quer morrer, se a pessoa não quer ser entregue a um sentimento perverso, não fique reclamando de ninguém e de nada. Seja agradecido. Aleluia. Isso é um remédio maravilhoso, irmãos. Vamos para frente para nós encerrar de uma forma bem maravilhosa. Visão geral. A murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Preste atenção na conclusão. Bem-aventurado. Olha aqui, ó. É maravilhoso, irmão. Isso aqui é um bálsamo, tá? Diante de tudo de ruim que a gente viu, que um murmurador pode causar para ele mesmo e para a obra de Deus, nós encerramos a lição mostrando aqui o remédio. Bem-aventurado todo aquele que é agradecido a Deus por tudo que tem, pela bênção da vida, pela bênção da saúde. Irmãos, existir é a maior bênção. Eu louvo a Deus pelos meus pais e por Ele ter permitido eu existir. Porque uma vez que o ser humano existe, ele é eterno, não deixa mais de existir. Milhões de sementes que estão no ser humano não tiveram a oportunidade de existir. E não tem problema nenhum. A vida não está na semente. A vida está quando essa semente fecunda lá no óvulo. Mas são sementes. Não tiveram oportunidade. Eu e você tivemos. E você sabe que na corrida da vida, são milhões de sementes, só uma vence, né? Quando muitas vezes 2, 3 ou 4, quando nasce gêmeos. Mas a maioria, um vence. Então você já venceu, eu venci. Então existir, que coisa maravilhosa, irmãos. Nós existimos.
nunca mais deixaremos de existir, somos eternos. Tem motivo maior para ser agradecido? Meu Deus, já é o suficiente. Então, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é feliz eternamente. Aquele que é agradecido a Deus pela bênção da existência, da vida, pela bênção da saúde, poder caminhar, sabe? Poder ver. Meu Deus, tem gente que é cego de nascença, nunca viu uma cor. Tem gente que vive no mundo do silêncio, é surdo. E aí nem fala. Queria cantar, não consegue. E nós vemos, ouvimos, cantamos, aleluia, aleluia, caminhamos, batemos palma, né? Podemos acenar, somos perfeitos. Meu Deus, é muito motivo para agradecer. Saúde, a salvação, a bênção da salvação, que já o ser humano nasce condenado. Ainda bem que agora com Jesus, antes de Jesus, todo mundo nascia condenado. Agora a pessoa ainda nasce condenada, mas enquanto ela for inocente na infância, o Senhor Jesus abriu essa porta de misericórdia para as crianças inocentes. Se chegar de morrer na inocência ou algo do tipo, Jesus abriu, ele tem autoridade para isso, ele abriu, ele diz: das crianças é o reino dos céus. Mas se passar essa inocência, ela volta a esse estado de condenado, que todo ser humano nasce em pecado. Só que, repito, Jesus abriu um parênteses aqui para o inocente, se ele chegar a morrer na inocência, Jesus agora, depois do sacrifício no Calvário, agora ele salva o inocente, mas a pessoa do contrário está condenada. E aí Jesus vai e salva. Irmão, se nós passar a vida inteira, 80 anos, de joelho agradecendo, ainda é pouco, irmãos, pela salvação. Ainda é pouco. Então vamos viver agradecido. E paz. Isso aqui, ó. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Não dou como o mundo a dá. Qual é a diferença da paz de Cristo e a do mundo? Jesus disse: a minha. Qual é a paz de Jesus? Eu sou eterno. Eu tenho completo bem-estar. Essa paz que eu tenho, que é minha, de eu me sentir eterno, eu vou dar para vocês. Sintam-se eternos também. Felizes eternamente. Estou dando para vocês isso. Através do quê? Do Espírito Santo que nos foi dado. Então é muita bênção, irmão. Que jamais sejamos queixosos de qualquer sorte. Lá em Judas 1,16, tem textos bíblicos, tem versões que falam, né? Queixosos da sua sorte. A pessoa não aceita nada. Por que eu nasci pobre? Misericórdia. Por que eu moro nessa cidade? Por que é isso? Por que é aquilo? Não aceita nada da sua condição de realidade. Queixosa. E essa pessoa, infelizmente, vai perder a salvação, porque entra uma série de pecados aí. Não confia em Deus, se rebela contra Deus, se rebela contra o ser humano, é o soberba, é arrogante, tudo que nós já vimos ali. Então, infelizmente, irmãos, vamos viver isso aqui, ó. Feliz, bem-aventurado, agradecido a Deus, a bênção da existência, da vida, da saúde, da salvação, da paz. E jamais a gente vai viver que nem muitos por aí, queixosos da sua sorte. Nada tá bom. Misericórdia. Nós chegamos ao final, olha só, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vamos lá então fazer a nossa oração para encerrar esta lição e que você possa receber as bênçãos de Deus no teu coração, e ficar sempre abençoado, agradecido, sem ficar se queixando de nada. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graça pela riqueza deste ensinamento e te louvamos, Senhor, pelo sentimento de gratidão, por esta saúde espiritual, Pai, que vem pelo teu Espírito. E eu rogo a ti, Senhor Jesus, que os teus filhos também sintam a gratidão, a paz, a dependência, a alegria, a confiança de serem sustentados por um Deus amoroso e maravilhoso. Pai, pedimos também, Senhor, a saúde espiritual para sabermos nos relacionar, honrar e considerar o ministério, o sagrado ministério, a tua obra, para que possamos ter paz com todos. Como ministro do Evangelho, eu rogo esta tua bênção e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção,
Forte abraço. Você pode, lembrando ainda, nós temos o nosso preço promocional. Pastor, eu quero me enriquecer mais ainda teologicamente. Acesse a Catflix, se torne um assinante da Catflix. 12 vezes de R$ 29,90. Entra no grupo do WhatsApp, os links estão lá. Forte abraço. Compartilhe essa lição. Não esqueça do like. Se você já deu, amém. Se não deu, deixa o like. Se inscreve no nosso canal e seja um evangelista nos meios de comunicação. Forte abraço. Fique na paz.